Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou gravar esse vídeo para falar um pouco sobre as dúvidas que muitos alunos sempre me perguntam. Professor, consigo confiar em software? Posso confiar tranquilamente nos resultados, nos cálculos, enfim, entre outros. Primeiro de tudo, né, antes de responder, é sempre bom informar que o software é apenas uma calculadora. Tudo vai depender das informações que você alimentar o software. Então, por isso, o primeiro ponto é que deve ser sempre revisado todas as cargas da estrutura, todos os lançamentos, carga de parede, telhado, caixa d'água, carga acidental, isso tudo deve ser revisado mais do que uma vez até, tá bom? Então, normalmente eu reviso 2, 3 vezes, tenho um checklist e eu vou analisando cada item, tá? Bom, depois disso, de analisar todos esses pontos, eu vou analisar o que o software vai me devolver. Eu vou alimentar ele de informação e ele vai me devolver o que ele de fato calculou em cima do que eu alimentei ele, tá bom? E aí eu faço essa conferência dos resultados, ou seja, vou dar aqui como exemplo uma viga de um projeto que eu peguei aqui, um projeto hipotético. Tá? No caso, ele está mostrando aqui a VS2. Como exemplo, a viga ela tem um carregamento de 9,82 kN vezes metro. Ou seja, essa é uma informação legal, né? Ou seja, o momento máximo está aproximadamente aqui no meio dela, está no meio dela na verdade. E aí, através das características da viga, as dimensões, a classe e resistência do concreto, eu consigo calcular isso com a planilha KCKS. Para quem já teve aí concreto 1, concreto 2 ou 3, já viu a planilha, né, tabela de KC/KS, que calcula o momento máximo positivo de vigas, tá certo? Ou seja, com uma alimentação de dados, você calcula KC e depois alimenta a planilha de KS e sai com uma área de aço. Então eu sempre costumo verificar os piores casos, as piores vigas, né, os piores momentos, eu analiso junto com essa planilha. Então, quais dados que eu alimento ela aqui? Primeiramente, o aço, né, então vou trabalhar com CA50, mas poderia ser 60 ou 25, mas não é o caso, CA50, 50 kN por centímetro quadrado, que é a resistência à tração do aço. O FCK desse projeto estou utilizando 30 MPa, sempre utilizo 30 MPa por questão de custo mesmo, né? É mais viável os benefícios e o custo é pouca coisa mais caro que o 25, vai estar uns 5 a 10 reais aproximadamente. O MD seria o momento máximo da viga. Então, nesse caso aqui, analisando a viga VS2 desse projeto, o momento máximo chegou em 9,82 kN. Então, 9, no caso o meu Excel está em vírgula, 9,82 kN. O BW seria a largura da viga. Normalmente, utilizo 14 por conta dos blocos e D seria a altura. Então, aqui se eu for em seção, altura 30 centímetros, ok. Então, ele vai fazer uma verificação da resistência, ok, passa com folga, questão da resistência do concreto. O cálculo de KCKS, você é possível recordar aí na época de faculdade, né, calculado um valor de KC, através dessa forma. KC procura o KS na planilha, tá, na tabela, desculpa, e retorna com o cálculo de AS, né? Então, ou seja, S é igual ao KS vezes MD dividido por D. Ou seja, nesse caso eu preciso de uma área mínima de 0,75 centímetros, né? Ou seja, duas barras, por exemplo, de 8 milímetros já seria suficiente, ou uma, mas não é nada viável montar com uma só, né? Então, por isso que o software retornou com duas barras de 10 milímetros na parte inferior. Vou pegar uma outra viga aqui como exemplo. Acredito que essa tem um vão um pouco maior. Ó, essa aqui está com uma carga legal, vamos analisar ela. Então, essa viga tem um momento máximo aqui nessa seção.
tem 23,22 kN e na seção ela tem 25 de BW por 30. Vamos verificar ela. Então FCK 30, 22,23, o BW 25, então ela está mais larga, e o D 30. No software solicitou 2 barras de 12,5. Vamos ver aqui pelos cálculos. Então, utilizando barra 12,5, deu 2 barras, tá ok? Então, por exemplo, se eu fosse usar a barra de 10, poderia substituir tranquilamente por 3 unidades de barra de 10, ou 4 de 8, sem nenhum problema. Tá? Então, ou seja, eu faço a verificação dos piores casos, né? Eu vou analisando lá os piores carregamentos e aleatoriamente eu vou analisando cada viga que eu achar mais necessário aqui dentro do software. Mas voltando, eu sempre analiso isso depois de lançar todo o carregamento da estrutura, analisar todas as cargas, e aí eu verifico, no caso as vigas, né? Eu analiso cada item, ou melhor, cada viga que eu achar necessário devido ao carregamento, eu analiso junto da planilha KCKS. Claro, eu faço isso também com pilares, eu faço isso com laje, com fundação, eu não deixo de verificar os piores casos, ok? Então é dessa maneira que eu costumo trabalhar com os meus projetos estruturais.